E chegamos à segunda semana do Caminho do Artista, da autora Julia Cameron. Fizemos uma semana sobre a segurança e a confiança. E agora, nessa semana, a gente entra em outro tema, o tema da identidade e da auto-identificação. E a Julia Cameron começa falando que a gente tem que ficar são, nós temos que ter mentes sãs. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa é neutralizar os eu achos, né? Eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que isso não é para mim. E esse eu acho, ela chama do vírus criativo. As afirmações que a gente começou a fazer na semana passada são um antídoto contra essas autocríticas impiedosas que a gente faz. E essas autocríticas, elas se transfiguram, elas se mascaram com a insegurança. E a gente tem que ter um cuidado especial para não deixar que isso se torne uma insegurança e principalmente uma sabotagem. Então, depois disso, a Julia Cameron começa a listar quais são as coisas que podem te fazer viver essa autossabotagem e o que você pode fazer para contornar isso. A primeira coisa que ela coloca aqui no livro são os amigos tóxicos. Isso mesmo, as pessoas que estão bloqueadas em seu próprio processo criativo, elas não permitem que você saia do seu desbloqueio criativo, porque elas te veem como uma ameaça, né? Se você conseguiu sair do seu bloqueio criativo, se você conseguiu superar isso e passar para um outro momento, elas também podem e elas também devem. Então, aqueles amigos tóxicos tentam te manter num status quo de bloqueio total e não te deixar superar. Então, esse é o primeiro cuidado, né, que ela fala. Cuide do seu eu criativo como se fosse uma criança, com todo cuidado, com tudo, né, os aparatos, com toda a atenção, para que você consiga se desvencilhar desses amigos bloqueados e se abrir para um novo momento de desbloqueio. E aqui ela colocou uma coisa muito interessante. Eu vou ler uma partezinha para vocês. À medida que você vai se recuperando do bloqueio, também fica mais natural ter fé em seu Criador e no Criador que existe dentro de si. Você aprenderá que, na verdade, é mais fácil escrever do que não escrever, pintar do que não pintar e assim por diante. Você aprenderá a apreciar a canalização da energia criativa e a deixar de lado a necessidade de controlar o resultado. Você descobrirá a alegria de praticar a sua criatividade, o processo e não o produto. Isso é importante, o processo e não o produto irá se tornar o seu foco. A sua cura é a maior mensagem de esperança para os outros. Então, isso é muito importante que ela coloca, né? Às vezes a gente fica preocupado, isso aqui não tá bonito, isso aqui tá feio, né? O caminhar, o caminho, que é o mais importante, até para o seu desbloqueio. E você vai chegar num ponto que você vai falar, não pintar é muito ruim, eu tenho que pintar. Né? Não importa o que eu vou pintar, o que vai sair dali. Eu tenho que estar em constante ação. E esses amigos tóxicos te impedem disso, né? Então, você tem que ter uma atenção especial, proteger o seu artista interior como se fosse uma criança, com todos os cuidados, e você prestar muita atenção e saber que você tem que seguir adiante. Além dos amigos tóxicos, chega a vez dos criadores de caso. Aquelas pessoas que querem ser o centro do drama, da confusão, que querem criar casos, querem criticar e não querem agir, não querem resolver, não querem,
focar na questão em si, mas querem criar um fuzuê. Ela falou que essas pessoas pegam a sua energia, sugam você, não resolvem nenhum problema e criam um transtorno para as pessoas que estão perto. Ela cita um exemplo de um diretor de cinema que fez com que o set de filmagem fosse completamente estressado, criasse um estresse em vários níveis, né, do processo criativo, chegando nos atores. Isso se refletindo no produto final, né? Então, o quanto mais você se distancia desses criadores de caso que não conseguem viver a vida levemente, né, ou tranquilamente, estão sempre criando uma questão. E ela fala isso importante não só em nível criativo, mas em níveis familiares, por exemplo, em níveis de amizade, por exemplo, né? Aquela pessoa que traz a fofoca, traz a discórdia, né? Não te deixa fluir. Às vezes no momento que você mais precisa de ter atenção, de ficar sozinho, de ter uma privacidade, a pessoa já tá trazendo um diabinho aqui para fazer que a sua atenção não consiga ser focada, né? Ela traz alguns exemplos. Quando você vai fazer uma prova ou fazer alguma entrevista de trabalho, algum teste, no caso que você, né, seja ator, e aí chega aquela vizinha e fala, mas você vai fazer isso? E se você começar a trabalhar, vai deixar seu filho sozinho? Seu marido não vai gostar, vai ficar reclamando. Então ela começa já a te trazer dúvidas sobre o que você quer, o que você está tentando e colocando sua energia, né? Aqui tem alguns pontos que ela coloca em que essa relação é sempre baseada no poder. Então essa pessoa, ela quer o poder da atenção. E aí que tá que você tem que ficar preocupada. Ela cita alguns exemplos. Olha aqui. Os criadores de caso rompem acordos e não aceitam datas e prazos. Para eles, né? Eles esperam ser tratados de forma especial. Eles menosprezam a realidade, eles gastam seu tempo e seu dinheiro, eles fazem triangulações entre as pessoas da sua vida, criando, né, fofoca, são expert em jogar a culpa nos outros, nunca são eles que têm o problema ou que estão com o problema, são criadores de drama, odeiam horários marcados para eles, mas para os outros eles adoram, odeiam ordem, nunca são assumidos no sentido de que o problema está no outro, a causa dessa questão está num outro fator e não neles próprios, eles não assumem as suas responsabilidades. E você se pergunta se esses personagens, né, se essas pessoas são tão destrutivas assim, por que eu continuo fazendo parte desse ambiente, parte desse meio, continuo tendo contato com essa pessoa? E ela fala, a resposta é simples, clara e brutal, porque nós somos loucos e autodestrutivos. É isso que ela coloca. Então, por mais que você seja explorado, identifique isso, você também está usando essa pessoa, né, esse criador de caso, para bloquear o seu fluxo criativo. Então você faz um jogo mental para culpá-los do seu bloqueio e você não conseguir transgredir ou passar desse momento. Então esteja atento a esses criadores de criadores de caso e principalmente o que você está se permitindo fazer a partir deles. Se você está jogando também a culpa neles, porque você também é um louco e um autodestrutivo. Se você está permitindo isso, é porque você, por espelho, você também é um pouco disso. Terceiro ponto que falamos. Então a gente falou de amigos tóxicos, a gente falou de criadores de caso e o terceiro ponto que ela coloca é o ceticismo, a sua falta de acreditar de que aquilo está acontecendo com você e que às vezes o universo está sim conspirando a seu favor, né? Ela cita um caso de um amigo que queria ser muito um cineasta. Ele ganhou uma bolsa numa faculdade para fazer o curso com tudo pago. Só que ele ficou tão preocupado que ele tinha que achar um emprego, ele tinha que ter um trabalho formal, em que ele declinou essa oportunidade para tentar seguir as normas padrões. E depois de anos ele pensou, nossa, o universo me deu aquilo que eu estava mais sonhando, mais desejando fazer naquele momento
E eu não entendi. Eu tive medo, né? E ela fez uma autossabotagem. Então ela coloca aqui que a nossa relutância em levar a sério a possibilidade de que o universo talvez esteja cooperando com os nossos planos novos e mais amplos, ela é, na verdade, o nosso grande bloqueio. Então, acredita, às vezes sim, as coisas se alinham e você consegue o que você quer, né? Ou você tenta tanto e as respostas começam a ser positivas depois de certo tempo. Então, isso é muito importante. A quarta coisa, então agora estamos falando da quarto item que ela coloca e último item aqui nesse capítulo para começarmos as tarefas, ela fala da atenção, da importância da atenção no olhar e nas observações. Ela fala que problemas sempre vão existir, mas aonde está a sua atenção é que você vai trabalhar a sua cura, vai trabalhar a sua vida, né? Vai ter uma vida saudável, uma vida com uma qualidade. E aí tem frases aqui muito legais que eu queria colocar aqui para vocês. A atenção é uma forma de se conectar e de sobreviver. A sobrevivência depende da sanidade e a sanidade consiste em prestar atenção. Olha essa frase agora que ela coloca que é um primor, duas frases. A qualidade da vida é sempre proporcional à sua capacidade de deleite. E a capacidade de se deleitar é o dom de prestar atenção. E aí ela coloca que a recompensa da atenção é sempre a cura. Ela fala uma passagem muito pessoal da avó dela, né? Que ela recebia cartas da avó dela até o seu falecimento aos 80 e poucos anos. E ela fala, eu não consegui entender e não consegui tirar a lição que minha avó me passava com ela em vida. Mas depois, com as cartas, ela conseguiu pensar que a avó teve vários problemas, o avô estava doente e a avó sempre escrevia, né? Olha, não estamos conseguindo manter a casa, vamos perder a casa, a situação financeira tá X e Y, o seu avô tá numa situação pior. Sempre existiam coisas assim, da luta do dia a dia, mas principalmente e majoritariamente sempre existia também uma visão. A avó sempre falava da flor, do cheiro, dos animais, da casa nas diversas estações do ano. E isso era vida para ela, isso ia mudando conforme o ano. Então, ela percebeu que a avó sempre dava atenção aos pequenos detalhes, ao raio de sol, às plantas que estavam florindo, a lagartixa que veio visitar. E isso tirava um pouco da atenção dela das coisas negativas, porque ela estava se deleitando, ela estava curtindo a evolução da vida, as coisas, novidades que estavam acontecendo, e ela estava tendo uma atenção à vida. Então ela fala disso com um saudosismo muito grande, que um pesar dela não ter conseguido obter e captar esse conhecimento da avó em vida. Mas que bom que ela conseguiu ao final. Olha o que ela coloca aqui, que talvez a gente só consiga prestar atenção quando há dor. E ela coloca assim, talvez com os outros seja diferente, mas foi a dor que me ensinou a prestar atenção. Eu acho que em vários casos, para diversas pessoas, eu acho que a dor também é um grande professor e ajuda a gente a ter realmente um outro olhar. Ela continua, em tempos de dor, quando o futuro é aterrorizante demais para ser contemplado e o passado é doloroso demais para ser lembrado, aprendi a prestar atenção no aqui e no agora. O momento preciso em que estava era o único seguro para ser vivido. Cada momento isolado era sempre suportável. Então ela coloca a importância, né, de você estar no presente e como a dor te faz você situar no momento de hoje. E assim a gente termina o capítulo 2 e vamos só falar um pouquinho do regulamento do artista.
volta antes de entrar nas tarefas, na execução das tarefas e depois na checagem. Vamos lá?